doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e o nosso convidado dessa semana. Como você vai, Natália? Vou maravilhosa, melhor impossível. Estávamos ontem todos em São Paulo, na B2L Experience, que foi incrível. Depois teremos momentos específicos para tratar sobre isso, não é não, Rodrigo? Com certeza teremos. Foi incrível, eu tô aqui plena, trabalhando muito para compensar as horas que eu fiquei Nossa, lá nem fala. ontem. Hoje eu escolhi trabalhar de madrugada, que eu falei, eu preciso dormir. E aí eu vou tirar minha soneca durante o dia, pra que agora... E aí a madrugada agora vai ser uma loucura. Tá aí uma escolha que eu nunca faria, mas respeito o seu direito. Cada um funciona de um jeito, né? Exatamente. E viva a individualidade. Mas faça as honras da introdução. Gente, seguindo o nosso projeto Carreira, semana passada a gente deu uma parada nisso, porque a gente entrevistou o querido Daniel, que é o presidente da B2L. A gente tinha muito o que tratar, porque foi um congresso importantíssimo no mercado jurídico. Se você não foi ou se você não sabe do que se trata, vá lá saber do que se trata, porque é fundamental nesse momento. Seguindo o nosso projeto Carreiras, a gente fez uma análise das pessoas que a gente já tinha chamado e a curadoria do Manda pro Jurídico pra gente é muito importante quem a gente coloca aqui pra bater um papo com a gente. Pensando nisso, a gente pensou que a gente nunca tinha conversado com um criminalista. Naturalmente, até porque as nossas áreas de atuação são extremamente distantes dessa área de atuação. Então a gente batia a bola, pensava e a gente não chegava no direito criminal. E aí eu, que tenho um grande querido amigo, que é o Daniel Aguiar, advogado criminalista, professor de direito penal e processo penal, em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro. Falei, Daniel, vai lá bater um papo com a gente? Conta um pouco como é que é isso. Conta até pra mim, que eu também não sei direito, gente. Eu tô muito distanciada desse ambiente. E ele topou, super carinhoso, tá aqui, quase 9 horas da noite, aguentando cafezinho pra aturar a gente. Daniel, obrigada, viu? Ah, imagina. Tem que respirar, né? Quando liga a câmera, parece que muda tudo, né? É mais ou menos por aí mesmo. Conversa antes, tá tudo tranquilo, né? Mas eu falei, é isso, normal. Mas, gente, é um prazer estar aqui e longe de ser um esforço, apesar de ser 9 horas da noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Realmente, poderia ficar aqui até, não de madrugada, mas... A gente fica de madrugada trabalhando com o Rodrigo aqui. Rodrigo trabalhando, a gente papeando, É verdade, tomando café. pode ser. Por que não? Mas entregue o nosso souvenir, nosso mimo. Claro, Daniel. Todo convidado que vem, a gente dá essa canequinha. Obrigado. É com muito carinho. É um mimo nosso. Nosso primogênito. Em breve aí, pra comercialização e etc. Vai ser uma loucura. Vou botar aqui, ó, virado pra... Maravilha. ver. Eu falei professor de Direito Penal e Processo Penal, é professor de Marketing. Exatamente, branding. Já chegou aqui, ó, posicionando pra câmera, ó, câmera 1, tá. Mas Dani, cara, eu e Nath, como a Nath, o Pedro também, que infelizmente não pôde por um motivo profissional, a gente não tem nenhuma familiaridade com o direito penal. Talvez a última vez que eu tive contato, né, acadêmico e em matéria de estudo de direito penal foi na faculdade, então tem muito tempo. E, naturalmente, surgem certas curiosidades acerca da atuação, da atividade profissional, que é totalmente diferente do que a Nath tem na vida corporativa dela, o que eu tenho na minha vida profissional também. Então, eu gosto muito de começar sabendo o que não é, do que provavelmente do que é. Entendeu? Então, a minha dúvida quais são os mitos que todo mundo acha que existe, que realmente é um fato na advocacia criminal, que você gostaria de desmistificar de começo aqui pra gente, pra nossa audiência? Bom, vamos lá. Essa pergunta é boa e é complicada ao mesmo tempo, né? Que é muito difícil você definir alguma coisa e ao mesmo tempo dizer o que a coisa não é também, porque supõe uma definição do que ela é. Sim. Mas daí um ponto muito bacana aqui da iniciativa de vocês, que é realmente poder debater algumas coisas que não são ditas, né? Isso. E principalmente mudar a opinião sobre algumas fantasias que acabam surgindo. E se eu fosse dizer o que não é advocacia criminal, eu diria que não é glamour, não são holofotes, né? E não é nenhum tipo de estrelato, né? O advogado, ele é um prestador de serviço. O advogado que atua na área criminal, como todos os outros advogados, ele é um prestador de serviço. Então é uma profissão de humildade e de muito suor. E aí, Daniel, é um bom gancho. Você falou que não é glamour. Porque, assim, o direito penal, ele é o direito que a gente mais vê
sendo debatido na mídia. Acredito que seja, né? Possivelmente. É o direito que é mais debatido na mídia, eu acho que é o que mais gera interesse no ser humano. A gente tem um pezinho no mórbido, então tudo que tem relação com o direito penal, em regra, vira holofote. Os holofotes viram pra aí. Como é que é ser um profissional em que, em alguns determinados momentos da sua atuação, você está cercado do ambiente midiático? Como é que isso influencia no desempenho do profissional e, eventualmente, no desenrolar mesmo dos casos? Bom, vamos lá. Falar sobre relação entre mídia e direito é muito complexo em muitos aspectos, né? No primeiro ponto que a gente estava falando, eu acho que, para além da mídia, toda a fantasia que tem no entorno da figura do advogado criminal, e é bom colocar, porque eu imagino que tem muita gente jovem que também vai tentar se interessar por entender a carreira e por isso assistir o podcast, né? Exato. Vem um pouco daquela visão folclórica que fazem nos filmes, né? Do advogado que resolve grandes causas, tendo uma ideia muito especial no momento conclusivo de um caso, que está muito longe da realidade, né? A advocacia é um trabalho que é feito com cuidado, que tem várias etapas, tijolinho até tijolinho, na construção de uma defesa no âmbito de um processo, hein? Em qualquer cenário semelhante. E isso acho que é essa perspectiva do impacto que tem na figura do imaginário popular sobre o advogado em si, né? Que muitas vezes acaba, inclusive, confundindo o advogado com o próprio cliente, né? Como a gente sabe que acontece muito. Agora, na perspectiva da atuação prática em âmbito de processos, realmente acho que eu poderia ficar aqui horas falando sobre a relação entre mídia e direito, porque tem vários aspectos, né? Quando se fala de modo geral entre mídia e especialmente a atuação do advogado criminal, mídia e processo criminal, a gente tem alguns interesses que são contrapostos. Quando eu falo de interesses, são interesses constitucionais mesmo, né? Porque, de um lado, a gente vai ter a importância do direito à informação e à liberdade de expressão. Então, realmente, a importância de você ver veiculadas informações sobre casos que são que trazem algum tipo de interesse público e, acima de tudo, até para que haja uma possibilidade de conhecimento da população sobre como funciona o nosso sistema e daí um controle sobre como funciona o nosso sistema, até um controle a ser eventualmente feito numa seara política, né? Em busca de mudanças sobre estrutura, de processos e tudo mais. Mas o problema é que, do outro lado, você também tem a necessidade de você garantir um processo justo para a pessoa que está envolvida no processo criminal, né? E o risco que advém, o que provoca essa colisão aí entre esses princípios, que a princípio poderia ser harmoniosa, é que às vezes o trabalho da mídia ele excede a mera divulgação de informações que têm natureza pública e são de interesse público, né? Então, acho que algum tipo de colisão entre esses interesses ele vai surgir quando a mídia exceder o seu papel. E quando ela vai exceder o seu papel? Quando, porventura, algumas informações sigilosas acabarem sendo divulgadas na imprensa, ou até quando houver um esforço midiático no sentido de defender uma pauta no âmbito de um processo criminal, que a gente sabe que eventualmente acontece, né? Sim. E é algo que é muito associado aos casos criminais de forma geral. As ações policiais que são mais comentadas, assim, até historicamente, não vou nem falar do Brasil, vou até sair do Brasil. Se a gente for falar da Manipulite, Operação Mãos Limpas, né, da Itália, que foi muito citada no período em que houve a eclosão da Lava Jato aqui no Brasil, os grandes estudiosos sobre a Operação Mãos Limpas falam muito da função da mídia naquela operação. Sim. Em trazer um apoio popular para a operação e incentivar a atuação das autoridades públicas. E, naturalmente, quando tem uma pressão popular em cima de um caso, isso prejudica a defesa. Porque, se for um caso de júri, isso pode afetar a percepção popular e até das pessoas que podem vir a compor o júri sobre o caso concreto, né? Para além disso, também pode afetar o próprio magistrado. Lógico que tem instrumentos jurídicos para a gente ter algum tipo de controle sobre isso. A exigência de motivação de decisão judicial, até para que seja passível de controle posteriormente. Mas é isso, a gente vai ter esses interesses aí contrapostos o tempo todo. Então, a mídia ela é muito importante. Então, longe de mim querer falar de alguma forma
afastar a nobreza do trabalho da mídia, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que tem alguns limites que têm que ser respeitados com cuidado, porque acima de tudo, num processo criminal, você tem que defender as garantias da pessoa que está envolvida no caso concreto, para que se alcance a justiça, né? E quando você, por exemplo, como profissional, está à frente de um caso que tem repercussão midiática, existe alguma... Isso é ponderado na hora de você fazer a avaliação técnica? Então você é um advogado, então você é técnico, você analisa tecnicamente. Isso é ponderado? Entra na ponderação? Mas a repercussão midiática pode levar o caso para um lado ou para o outro? Existe isso? Olha, naturalmente, o advogado tem que ficar atento a todos os movimentos que estão acontecendo ao redor do processo, né? Mas a atuação do advogado em si é nos autos do processo, né? Como eu falei, advogado não é estrela, advogado não se promove através de casos. A atuação do advogado é uma atuação de prestador de serviço. Então, o advogado fala nos autos. E isso, inclusive, acredito que dentro do cenário da advocacia criminal que você milita, já tem bastante tempo, né? A gente tá falando de... A gente fez as contas aqui, quase 15 anos. Começou na faculdade ainda em 2009. Desde o estágio até o momento são quase 15 anos. Sim. Ainda mais sobre o aspecto da adição dessa camada midiática, o comportamento do advogado nesse caso, que você pensa, deve seguir quais princípios, quais skills você deve plugar na sua atuação que você, assim, de forma que você entenda ser a mais saudável para a condução do processo? Então, com relação a essa pergunta, até com relação às outras, principalmente quando você me perguntou o que é e o que não é a advocacia criminal, né, o advogado criminal, a verdade é que se a gente chamar 10 pessoas aqui e fizer essa pergunta para 10 advogados criminais, cada pessoa vai dar uma resposta totalmente diferente. Então, não tem nenhuma pretensão de dar um posicionamento acertado sobre o que é. Não, a sua visão, a maneira como você age, né? A escola que eu tive foi uma escola de advocacia que sempre preconizou a atuação do advogado como um profissional técnico, né? Então, o trabalho do advogado é analisar um caso de forma técnica. Então, qual a postura de um advogado num caso como esse? Analisar as questões técnicas relacionadas ao caso, analisar os fatos, buscar provas que possam demonstrar a versão verdadeira. Então é isso, esse é o trabalho do advogado. Não tem muito misticismo mesmo no entorno do trabalho do advogado criminal. Inclusive, eu até falo isso com alguma frequência, tenho até receio de ter alguma inimizade falando isso. Como eu já falei, cada pessoa tem sua perspectiva diferente. Mas eu tenho, inclusive, dificuldade de utilizar a pecha de advogado criminalista, né? Advogado, para mim, é advogado, né? Advogado criminal, ele é um advogado, acima de tudo. Advogado, ele é advogado civil, ele é advogado... ele tem que conhecer o direito, né? Você acaba se especializando numa área, atuando com mais profusão numa área, mas o advogado ele tem que ser um profissional um profissional técnico que conhece o direito e que toma cuidado em casos concretos para que a atuação dele consiga solucionar a questão que é levada a ele pela pessoa que procura, que contrata os serviços dele, sem criar problemas em paralelo, né? E nisso também a gente vai tratar não só de problemas de outras áreas do direito, mas problemas de imagem. Né? Então, às vezes, isso a gente também leva em consideração em casos concretos. Respondendo a tua pergunta de casos que têm sensibilidade de mídia, lógico, por vezes a gente leva em consideração o custo de imagem de algumas medidas que vão ser adotadas, né? Por exemplo, hoje até, quando a gente fala de crime virtual, de ofensas que são trazidas pela internet, de crimes que acontecem e que envolvem repercussões à imagem de alguém por conta da veiculação de informações aí em ambientes que são de acesso livre, algo que a gente pondera muitas vezes é que algumas medidas jurídicas eventualmente vão fazer com que um assunto que naturalmente sairia de pauta permaneça em pauta por mais tempo por conta das próprias medidas que são adotadas. Então, essa é uma perspectiva que a gente também analisa uma análise que é ponderada pensando na mídia. Então, é basicamente isso, é um cotejo de contingências que podem surgir nos casos concretos. É isso que a gente pensa quando... Entendi. E aproveitando aqui esse papo, o Barão não queria ficar de fora da conversa e trouxe uma pergunta diretamente de Mônaco, que ele tá lá. Ele é cidadão monegasco. Cidadão monegasco, ele tá indo lá para receber
O brasão, a medalha, a medalha de cidadão monegasco. nobreza monegasca. E aí o Brunão vai colocar aqui na tela e aí a gente vai repercutir não só a pergunta, como a resposta do Daniel. Fala pessoal, tudo bom? Infelizmente, por compromissos profissionais, eu estou em Campinas. Não vou poder estar presencialmente na entrevista hoje com o Daniel, nosso convidado mais especial. Mas eu queria deixar uma pergunta para ele. Daniel, em 2002, a gente teve o advento do Código Civil. E lá se intensificou um movimento muito forte, que era da constitucionalização do direito civil. Que foi um movimento que repercutiu em todas as esferas do direito, inclusive no direito penal, que é onde você atua. Nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que o advogado hoje que atua com direito penal, ele tem que saber minimamente sobre as áreas que conversam com a atuação dele? Então, por exemplo, um direito penal econômico para quem trabalha com colarinho branco, um direito de família para quem trabalha, por exemplo, com o caso de Maria da Penha, e até o direito constitucional ou eleitoral para quem trabalha nesse sentido também. Isso é fundamental para o advogado moderno de direito penal hoje, que atua na área? Valeu, galera, e na dúvida já sabe, manda pro jurídico. Um beijo. Gente, só uma observação antes do Daniel dar uma resposta que eu sei que vai ser incrível. Tocou até um cocoricó nesse vídeo. Realmente... Pedro tava assim, paz terrível, gravando um vídeo. Esse lote aí de Mônaco que ele tem, eu não sabia que existia, não. Pra mim era outro tipo de empreendimento que ele habitava lá. Ele falou que tá trabalhando, né? Pô, Pedro, sacanagem com a gente, hein, cara? Não, é porque ele tá numa chácara que é próxima a Campinas, que é onde é o escritório, mas realmente... Vida de novela. Vida de novela sempre, né? Mas agora, voltando pro tema que o Pedro trouxe, é aquele conflito eterno, né? Da ultra especialização com a interdisciplinaridade. Eu até me travei aqui na fala. A gente aceita. E nesse sentido, o que você acha com relação a isso? Como você considera esse debate dentro da perspectiva da advocacia criminal? Então, eu acho bem interessante a questão que ele está levantando, é muito boa, né? E acho que até me dá a oportunidade de complementar o que eu já comecei até a falar, né? Que é essa noção de que advogado criminalista podia ser, né? Mas que o advogado criminalista, ele é advogado lato sensu, né? Agora, eu até faria uma diferença entre até diria que tem uma necessidade de distinção de profundidade de conhecimento no que diz respeito às diferentes áreas. Por quê? Porque o conhecimento, o estudo sobre a Constituição, acima de todas as outras áreas, ele não pode ser um estudo ocasional. Né? A verdade é que todo o processo penal e o direito penal hoje, eles dependem de uma leitura constitucional dos dispositivos. Né? A Constituição é que vai reger o nosso direito penal e o nosso processo penal. É uma análise completamente integrada. Exatamente. Diversos dispositivos, mas se eu pudesse pensar para falar, que isso aí eu falo muito até em sala de aula, o advogado que não conhece o artigo 5º da Constituição não sai de casa para atuar num caso criminal. Ele é o primeiro passo para você, até para que você leia a lei e entenda o que a lei diz. Então, esse conhecimento é fundamental. Agora, no que diz respeito às outras áreas, também, imagina, se você atua num caso de violência doméstica, naturalmente, um caso criminal pode ter repercussão na área de família. Né? E você tem que ter uma noção de que vai ter uma interface entre as duas áreas e se você não tiver um conhecimento básico sobre direito de família e tudo mais, você pode acabar fazendo bobagem no processo. Né? Quando você trabalha acima de tudo, quando você fala de direito penal econômico, olha, o advogado, para trabalhar com direito penal econômico, tem que conhecer o fato econômico. Né? Se claro. a gente está falando de uma operação financeira, ele tem que conhecer como funciona o sistema financeiro nacional. Né? Como a gente vai trabalhar com crime contra o sistema financeiro nacional sem saber como ele se organiza? Uma coisa está vinculada à outra, né? Lógico. E direito penal tributário, você tem que ter conhecimento de direito tributário, até porque muitas das matérias, às vezes, o processamento de alguns casos traz uma impressão de que a gente tem searas do direito absolutamente dissociadas que analisam matérias muito específicas, né? Mas não. Quando se discute, por exemplo, crime tributário, a gente vai ter que analisar a incidência de tributo. Se você analisar a incidência de um tributo, você tem que conhecer sobre o fato gerador. Você tem que entender a lógica econômica daquela operação. Então, é lógico, o advogado criminal, ele não basta que ele conheça ali, do início ao fim, o Código Penal e o Código de Processo Penal. De novo, ele é advogado. Naturalmente especializado numa área, agora ele é advogado.
Exatamente, tem que beber de outras fontes até para enriquecer, né, a defesa ou a sua participação no processo. Dani, eu tava com... A gente sempre faz uma conversa prévia, né? E a gente fez duas. Uma por agora, pessoalmente, e outra por vídeo. E me atentou um fato que eu não tinha observado anteriormente, que é a participação do advogado na sua atuação criminal em ambientes hostis. Né? Que quando a gente fala em ambientes hostis, a gente está falando de delegacia de polícia, está falando de um sistema prisional brasileiro. Enfim, é um cotidiano que eu não tenho familiaridade. Fui na faculdade, mas assim, pontualmente. Nath chegou aí? Não. Então. Eu ia até, assim, sem cortar o seu raciocínio, mas uma das coisas que eu ia falar com o Daniel é que é muito comum o estudante de direito se interessar muito pelo direito penal enquanto está na faculdade, porque realmente é algo muito interessante. Isso nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Então vamos complementar isso aí. Não houve uma familiaridade por minha parte. Na minha graduação, eu não tive o incentivo. Sim. A faculdade na qual eu me graduei, o pessoal já sabe, já falei, mas não vou falar agora porque, enfim, é uma crítica. Não tem porquê. É uma PUC, não, gente. é uma escola, É uma crítica que eu tenho. Que nas áreas que não há essa fama, né? Que é porque é muito famosa pelo societário, empresarial, civil, constitucional, etc. Não há muito incentivo ao aluno interessado. Tanto que, salvo engano, na minha turma de formatura, acho que era um criminalista e um trabalhista. O resto tudo estava mais focado no civil, tributário, societário. Mas esse é um ponto que eu também quero abordar, assim. Então, no universo jurídico que a gente permeia, assim, e hoje eu transito no universo jurídico há um tempo, e hoje em dia muito mais estou inserida em vários locais do universo jurídico. Eu conheço poucos criminalistas. Eu conheço 2 ou 3 também. Pouquíssimos criminalistas. Onde Tanto vivem? que quando eu Como pensei no criminalista, o Daniel foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Pois é, e dentro do mundo, do universo do direito criminal, da advocacia criminal, existe uma infinidade de mercados e atuações distintas, né? O Dani tem uma específica, eu tenho um amigo meu que estava até conversando aqui sobre o tribunal do júri. Você ia começar uma pergunta, você não terminou. Que eu te interrompi. Mas, gente, vocês falaram muita coisa boa e muita coisa interessante. Então comente tudo, vai. Faça um Casimiro aí do direito criminal. Gente, a gente de entrevistador, a gente tem que sair dessa porta aqui, que ele começa, aí eu remendo a pergunta e não sai pergunta, a gente começa a falar e ele lá. Esse convidado, o cara é uma educação, e eu e o Rodrigo aqui, olha. Né? Imagina, vocês estão falando muito melhor que eu, não tenho o que falar. Vai, Daniel. Mas, gente, o que eu acho sobre essa questão até de faculdade, e eu conheço muitos professores bons de lá. Não duvido que sejam, não, mas é uma questão, acho que mais até de incentivo. De incentivo mesmo dentro do departamento, enfim, não é o profissional, eu acho que é a filosofia da faculdade. A impressão que eu tenho, e pelo menos porque é assim comigo, e eu não tenho nenhuma expertise sobre isso, mas é realmente uma intuição, é que se você pega uma criança e pergunta o que ela quer ser, ela vai querer ser o bombeiro, porque ela vê o bombeiro andando na rua, num uniforme bonito, sabe que é um trabalho nobre, uma coisa legal. Sim. Um adolescente vai querer ser jogador de futebol, porque vê o jogador de futebol, tem o ídolo. E o que eu acho é que na faculdade, quando você começa a ter contato com seus professores, eu acho que eles acabam sendo as primeiras referências que você vai ter com certeza na tua formação. Então tem muito isso, né? Às vezes você dá sorte na faculdade de ter um professor de direito civil que é fenomenal. E não só pela capacidade que ele tem de ensinar, mas porque você tem algum tipo de identificação com ele. Então você olha aquela figura e realmente busca nela uma referência. Sim. Né? Então acho que o fato de um aluno ele acabar se apaixonando ou não por uma área tem muito a ver com isso, de ele encontrar boas referências na faculdade com que ele se identifique e acabem tratando daquela área específica. Eu dei sorte que eu particularmente eu fiz graduação na UERJ. E a UERJ tem uma escola de direito penal muito boa. Então eu tive contato com alguns professores, que eu tenho até hoje, porque eu não consigo sair da UERJ. Fiz a graduação na UERJ, fiz o mestrado da UERJ, estou fazendo doutorado na UERJ. UERJiano na veia. E eu tive contato com pessoas que eu admirei muito nesse percurso. Então, por que eu fui trabalhar com direito criminal? Por isso que eu dei a sorte de no curso da faculdade, encontrar algumas pessoas
que realmente se tornaram minhas referências. E foi sorte mesmo, porque, vamos lá, em todo lugar você vai ter identificação com alguns professores e não vai ter com outros. Claro. E até nesse campo, no curso da faculdade, eu encontrei alguns professores que me fizeram quase que desgostar do que eu estava estudando, mas isso vai acontecer com todo mundo, né? Agora, eu realmente acabei encontrando pessoas muito bacanas nesse caminho. E também, que aí é a parte 2, também tem a questão de você dar sorte, e eu atribuo muito a sorte aqui, porque eu acho que, apesar de ter muito esforço já nesse sentido, há pouca orientação para o aluno, mas ter a sorte de você encontrar um estágio num bom escritório. Cara, Eu ia falar isso. Você falou a chave aí. Eu ia perguntar da situação. justamente, Daniel, se você pode falar pra gente, fazer um retrospecto de aonde você estagiou, não necessariamente citando locais, mas, por exemplo, gostei de direito penal. Qual foi seu primeiro estágio? Então, eu só estagiei em órgão, um escritório de advocacia. Eu não estagiei entendi. em nenhum órgão público. Entendi. Apesar de que esse não é o caminho de entrada comum, pelo menos que eu, na minha percepção, assim, da minha amostragem do pessoal, é porque os escritórios de direito criminal, pelo menos aqui no Rio, em geral são escritórios menores e que por isso acabam absorvendo uma quantidade de estagiários não muito alta. Eu realmente acho que tem menos oportunidades do que para você trabalhar, por exemplo, num contencioso civil. Com certeza absoluta. Então, muita gente que gosta da área do direito penal acaba começando a sua trajetória estagiando na Defensoria Pública, ou estagiando no Ministério Público, ou até algum tipo de gabinete. Eu por acaso fui para escritório, mas eu não comecei com direito criminal. Eu comecei atuando com contencioso civil, depois eu fui para um outro escritório trabalhar com regulatório. Olha. Aí, nesse momento, eu cheguei à conclusão na minha vida de que eu não queria advogar. Desculpe quem atua nessas áreas. Mas ia falar assim, nossa, aí ele pensou, meu Deus, deixa eu correr. Não, eu falei, olha, eu não Gente, tem espaço pra todo mundo, eu tô brincando. Eu não nasci para isso. Eu também não. Só que aí aquilo é a sorte, né? Eu voltei para a faculdade e eu encontrei um professor ali no caminho que era advogado. Até então eu tinha tido, inclusive, aula com bons professores até na área criminal mesmo. Eu tive aula com uma promotora, hoje procuradora de Justiça excepcional, professora ótima, mas que era promotora, né? Depois eu tive aula de processo com um promotor, que depois foi para o judiciário. Mas então, eu tinha muito essa perspectiva, eu não via a figura do advogado. Sim. Teve um momento em que eu tive aula com um advogado criminal. Eu falei, olha, talvez isso aí eu gosto de fazer. Então vamos procurar uma oportunidade num escritório de criminal para ver se realmente meu problema é com a advocacia ou se eu não gosto do dia a dia de atuação nos outros escritórios. Sim. E eu fui para um escritório de direito criminal, primeiro para uma boutique aqui do Rio de Janeiro, depois fui para um escritório aqui no Rio, que vinha de São Paulo, e agora eu estou há 13 anos nesse escritório. Então acabei realmente gostando, mas foi por isso, porque eu me identifiquei com uma pessoa no curso da faculdade que me fez querer conhecer e mudar de ideia. O que você disse é bem legal, porque a gente vê a necessidade da diversificação dos professores dentro de um ambiente acadêmico, porque, como aconteceu com você, acontece com muitas pessoas, que elas veem nos professores as referências, as primeiras referências. Então, você tem uma diversidade de atuações no corpo docente para você fomentar essa identificação nos alunos, cara, eu acho fundamental para você trazer esse pensamento do aluno quando chega na faculdade e falar, cara, o que eu quero ser? Fala, pô, gostei desse cara, então a advocacia pode ser, como for o seu caso. Pô, esse é um juiz do trabalho, vamos supor. Sim. Pô, adorei esse cara, vou ver como é que ele trabalha e tal. E aí, a partir daí, você começa a ter uma árvore de caminhos mais interessante pro aluno, né? Não, tanto é que, assim, quando o Daniel, veja bem, ele não tinha se identificado até então com nenhuma forma de atuação. Ele se identificou quando ele teve um recorte específico, que é um professor que atua numa área de uma forma específica. O que aconteceu aí, fazendo um corte paralelo comigo? Na faculdade, você não tem professores ou pouquíssimos, que trabalham no universo corporativo. São pouquíssimos, quase não existe. Então, como pode você, aluno, que foi o que aconteceu comigo? Eu saí da faculdade falando, cara, nada que eu fiz aqui eu me reconheci, porque nada tinha sido apresentado. Então, esse é um ponto muito importante, assim. Por isso a gente está fazendo aí, Daniel, para você situar, esse podcast de carreiras,
Pra gente conseguir falar, cara, dá pra você atuar de várias formas. É óbvio que nunca um podcast de 50 minutos, 1h20, vai ter um impacto que um professor que te dá um semestre de aula Claro. vai ter. Mas pra você conseguir imaginar, essa matéria que eu gosto, mas que eu não sabia que dava pra exercitar dessa forma, dá e é legal e eu posso fazer isso. E até para te provocar uma reflexão mesmo, né? Porque, sendo objetivo, no começo da faculdade, o que guiava, pelo menos no meu meio, a escolha de um estágio era qual é a bolsa estágio? E aqui verdade. a bolsa é maior. Sim. Né? Isso é uma bobagem, né? Lógico, né? Uma bobagem. Muita Necessidade. gente vai usar a bolsa estágio para se remunerar. Sim. Mas também, muitas vezes, a diferença entre uma bolsa e outra não é algo que vai trazer um impacto econômico real para aquela pessoa. E naquele momento de formação, ela tem que buscar um lugar, primeiro, acima de tudo, um lugar onde ela possa aprender, né? Sim. Aprender, fazer algo desafiador e que ela perceba que está realmente acrescentando algo para ela, porque o que se aprende no estágio não é o que se aprende na faculdade, né? Com certeza. O estágio, ele complementa a tua formação de um jeito que, inclusive, em dado momento, você percebe que quando se faz um estágio bem feito, ele te ajuda na faculdade. Sim. Né? Um ajuda o outro. E isso no que diz respeito ao estágio, não escolher, porque essa bolsa é melhor, lógico, né? Cada um com a sua necessidade. E, evidentemente, para algumas pessoas, não há muito espaço de escolha. Né? Mas buscar um lugar onde ela possa ter uma boa formação. E um lugar onde tenham profissionais, onde ele encontre profissionais que possam inspirar alguma coisa. Né? O professor e o advogado que atua com o estagiário, eles têm que inspirar alguma coisa. Também tem muito isso na faculdade, né? Se buscar o professor que tem mais fama ou que tem, seja fama de carrasco, ou de professor que exige mais, porque acho que isso traz algum tipo de alimento pro ego, né? Ou de que tem um nome, porque é bonito você colocar. Sendo que, na verdade, você tem que procurar um professor com quem você se identifique mesmo, que possa te inspirar alguma coisa, te provocar alguma coisa. Você não está lá para decorar um conteúdo. Decorar um conteúdo, principalmente quando você fala em direito, cara, você pega um livro e aprende sozinho. Atualmente você pega o Bard e o ChatGPT e vai lá e bate um papo com ele. O professor assim, tem né? que ser alguém que te guie Com pelo teu certeza. aprendizado, né? Que faça você percorrer um caminho que seja mais do que você absorver um conteúdo. E naturalmente, de um quando livro. você identifica essas semelhanças e essa posição de referência para um professor ou uma professora, é mais fácil você se desenvolver com uma pessoa que você tem alguma identificação, tem uma afinidade natural, né? Então, a partir daí, eu acho que a sua fala é fundamental para a galera que está na faculdade agora. Inclusive, ontem a gente conversou com o Pedro Galvão, né? Que tem um podcast jurídico, mas ele está dentro da faculdade ainda. Em parceria com a Mackenzie, Legal Hackers, se o pessoal quiser seguir. Tá? Fica aí a nossa indicação. Muito querido, Pedro. Foi um prazerzaço te encontrar lá. Com certeza. A gente vai fazer coisa junto, ele sabe disso, a gente já conversou. E nesse sentido é fundamental, né, Nath? Não cara. E o recorte que eu queria pegar da fala do Daniel, que foi o que em algum momento me instalou, que era o lugar que eu queria chegar, você acha que você vê poucos... Aliás, vamos lá. Existem, de fato, poucos profissionais, óbvio, na sua análise, talvez até intuição, porque eu não imagino que você vai ter esse dado. Existem, de fato, no universo jurídico, poucos profissionais que atuam no direito criminal, e se existem, de fato, se a proporção é, de fato, pequena em relação ao todo, você atribui isso a uma certa dificuldade de você achar bons lugares para se estagiar? Então, vamos lá, tem uma questão, logicamente, de mercado. Claro. E o mercado vamos lá, oferta e demanda. Você vai ter ali, por lógica, um desenvolvimento maior ou menor de um campo de direito. Sim. Agora, o fato de os estudantes terem menos contato com estágios nessas áreas, acho que pode ter, sim, relação com a estrutura dos escritórios, mas também muito por conta da falta de informação mesmo. Eu, quando estava na faculdade, eu lembro que depois que eu conheci esse professor, que eu achei super legal, eu procurei ele para perguntar nomes de escritórios criminais, procurei a minha professora, que era promotora, também para perguntar nomes de escritórios criminais, porque na época eu não sabia nome de nenhum. Sim. Aí, em dado momento, soube o nome de um, aí eu sabia o nome de um escritório full service que tinha uma área criminal ali no meio, mas eu não sabia nem para onde mandar currículo.
e não sabia nem onde buscar informação sobre vagas. Mas acho que o cenário não mudou muito, não. O cenário ainda não mudou. Então, Tem aqueles grupos de Facebook que tinha, que na minha época era grupo de Facebook, que tinha vagas de estágio. Aí tinha um monte lá, aí você fazia um filtro e a partir dali você mandava os currículos que você achava que, enfim, tinha fit, tinha um match cultural lá e era assim que eu fazia também. Era algo muito... eu tinha que depender de outras pessoas para mandar o currículo lá, depender da abertura de vagas e tal. Então quem quiser ter acesso a um estágio na área criminal para poder, pelo menos, começar a ter um contato, se eu puder dar uma dica que funcionou para mim foi, procura seus professores e pergunta. Né? É um primeiro caminho. E aí pesquisa você sobre o escritório, sobre o perfil do escritório. Também é muito importante você trabalhar, principalmente no teu período de formação, num lugar que seja ético, com o qual você se identifique, com os valores que são assumidos ali dentro daquela estrutura, porque você vai acabar absorvendo aqueles valores, isso vai contribuir para a tua formação como profissional. E, se tiver alguma dificuldade de entrar no campo privado, não perde tempo, busca órgãos públicos, que é muito mais fácil ter informação e ter acesso a esse estágio. Então vai na Defensoria Pública, busca um estágio no Ministério Público, no Ministério Público Federal, que tem muitas oportunidades. Então isso também pode ser uma porta de entrada para você começar a ter um contato com a área criminal e entender se um interesse puramente acadêmico pode se transformar num interesse profissional ao longo do tempo, né? E aí, Daniel, assim, você falando, mudando um pouco de assunto, você atua no direito penal há muito tempo. E o direito penal é uma coisa que a gente já comentou aqui, porque naturalmente ele é muito explorado mediaticamente. E aí esse comentário é meu, não seu, eu acho que muitas vezes muito mal explorado, né? Você cria mais desinformação do que informação de fato. Dito isso, me apropriando do querido jargão do meu amigo, queria saber 2 pontos. Primeiro, o que você acha do nosso sistema penal hoje brasileiro, se ele realmente é merecedor de todas as críticas que ele tem? E, segundo lugar, o que é que você acha dessa propagação de fake news, que não é exatamente necessariamente uma fake news em relação ao sistema penal brasileiro ou prisional, mas fake news em geral, essa propagação hoje em dia como se propaga informação? Então, vamos lá. Com relação ao sistema prisional brasileiro... Ou penal, falei prisional também, pode ser penal no geral. É que a situação... Se a pergunta for essa, a resposta é muito objetiva. Ele está em colapso? O sistema penal brasileiro está em colapso. Isso foi dito pelo Supremo Tribunal Federal quando analisou a situação de inconstitucionalidade das prisões no Brasil. O Brasil prende muito, prende mal, né? Eu não estou entrando aqui fazendo juízo sobre erro judiciário, até porque dados de erro judiciário eu não tenho precisamente, mas pela quantidade que a gente tem de prisões preventivas e o fato dessas prisões que deveriam ser excepcionais terem um volume tão grande no nosso sistema, isso já tem que acender um sinal de alerta de que há algo problemático na forma como hoje está sendo aplicado o nosso direito. Então, nisso aí, é isso mesmo. E o papel tanto dos profissionais jurídicos que atuam como advogados, promotores, juízes e tudo mais, quanto também no âmbito da academia, é buscar soluções para isso, né? Que não são soluções, e aí vem a questão da mídia, fazendo um diálogo, não da mídia exatamente, mas como você falou, de informações que muitas vezes são faladas, não tem resposta fácil para problemas complexos, né? E algumas vezes um erro que não se pode cometer é tentar atribuir o problema do colapso do sistema prisional às garantias que são fundamentais para que você tenha um processo que se aproxime de um processo justo, né? Então, às vezes, surgem algumas fórmulas mágicas e alguns discursos no sentido de que, olha, a gente prende muito, mas a gente prende muito e porque realmente no Brasil são praticados muitos crimes e a gente deveria prender mais, o que só não acontece por conta da letargia de processos, por isso a gente tem que fazer o quê? Prender antes mesmo para garantir que as pessoas sejam presas, então tem que ter uma profusão realmente das prisões provisórias, ou você tem que antecipar o momento do cumprimento da pena,
ou os discursos que dizem que você tem que acabar com os recursos defensivos, né, ou diminuir os recursos defensivos, tudo isso acaba sendo uma retórica falaciosa que está longe de solucionar o problema, né? Os recursos defensivos eles são importantes, né? O processo ele é basicamente um diálogo de partes em que você estressa um assunto para tentar, de algum modo, se aproximar da verdade. Sim. Então, estressar o assunto é importante, muito mais quando a gente fala de um valor tão caro que é a liberdade da pessoa que pode ser afetada por meio daquele processo. Então, esse certamente não é um caminho idôneo para tentar solucionar o nosso problema, né? Por outro lado, você antecipar a punição das pessoas, pela mesma lógica, também não faz sentido. O que a gente precisa tentar aprimorar o nosso processo, e um bom caminho para isso é tentar otimizar o sistema penal hoje com o uso da tecnologia, que é algo que aos poucos vem sendo aplicado e que pode ajudar você a ter um tempo de processo melhor e um processo mais bem delineado, e ao mesmo tempo também já passou do tempo de haver uma reflexão, né? E falar isso hoje, o dia que a gente está gravando, não sei se... A gente viu. Vai lá, Daniel. Está tendo julgamento do STF. Cara, era o gancho. Eu não preciso nem de gancho, vai, continua. Então, é muito importante também ter uma reflexão sobre a criminalização relacionada a alguns fatos específicos, principalmente no que diz respeito à política de drogas. Né? Para quem não sabe, hoje o Alexandre de Moraes formou 4-0, né, na descriminalização da maconha aqui no Brasil. Enfim, faltam alguns julgados ainda e o processo voltou à suspensão. Mas, bom, continua aí. O grande ponto a gente tem que refletir sobre a política de drogas porque ela impacta profundamente o nosso sistema como um todo. E também sobre outras questões. Tá? Há um pouco de uma fé muito equivocada de que a pena e o processo criminal eles vão solucionar todo tipo de problema da sociedade. Não é exatamente assim que funciona. Esse é o que se chama, no meio acadêmico, de direito penal de contingência. Né? A gente percebe toda vez que algo acontece e que há algum tipo de clamor popular, surge um tipo penal na sequência. Ou surge um aumento de pena na sequência. E a gente vê que isso não traz um impacto prático nenhum. Né? Eu gosto de falar, até porque foi o objeto particularmente da minha pesquisa de mestrado. Né? Eu estudei talvez um dos temas que hoje mais se fala na televisão, que é o crime de corrupção. Acho que a gente tem que fazer um podcast só para falar sobre isso, Daniel. Tem muita coisa para falar. Agora, se a gente pegar desde que o Brasil se conhece enquanto Brasil, tirando momentos de ruptura política muito grandes, como, por exemplo, quando se aboliu pena de morte, coisas do gênero, a verdade é que a pena atribuída ao crime de corrupção, ela só aumenta, né? E se a gente olhar os índices, como os índices até da Transparência Internacional, a gente vai ver que a percepção relacionada à corrupção, ela não tem nenhum tipo de proporcionalidade vinculada ao aumento da pena do crime de corrupção. A verdade é que isso tem vínculo com inúmeros outros fatores que passam, muitas vezes, muito distantes do direito penal. Então, esse aumento de pena aí, ao longo de centenas de anos, ele trouxe um impacto efetivo nas práticas de corrupção no Brasil? Você muda a cultura por meio do direito penal? Você muda estruturas por meio do direito penal? Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita, para que se diminua um pouco dessa fé no sistema penal e dessa ampliação da projeção do direito penal, que traz realmente, em última instância, lógico, simplificando muito, sendo até às vezes talvez reducionista nesse debate, traz um colapso de um sistema. Né? Eu acho essa sua abordagem muito interessante, Daniel. E assim, até excluindo um recorte acadêmico mesmo, acho que quando você fala de direito penal, e eu acho que é por isso que os estudantes se interessam no geral, mas muitos não seguem a carreira, como a gente já falou aqui, é que o direito penal, ele é um direito que ele fala muito sobre todas as áreas do direito falam, mas eu acho que o direito penal, ele trata muito sobre o ser humano. Sejam nas suas práticas, tanto quanto nas suas respostas. E tanto quanto na reação que você tem do outro. Então, esse tipo de repercussão prática que faz com que a gente vá
moldando ou criando um sistema, ele tem a ver com as necessidades do ser humano. Então, eu acho esse ponto interessante, eu acho que é por isso que eu acho que muita gente gosta, sabe? Porque essa questão de respostas imediatas, e o quanto essas respostas imediatas, elas são de fato positivas, e em regra, quase nunca são. Ou o quanto você vai fazer uma análise que parece uma análise não cartesiana, então eu sinto esse crime repercutir, então eu quero um aumento de pena para esse crime. Mas isso vai, se você para pensar 2 minutos, qualquer ser humano, isso vai ter algum efeito prático? Não vai. O problema é que quando se fala de questões de direito penal, muitas vezes a gente pensa com o estômago. Só que para definir uma política pública, você tem que pensar com dados. As respostas não são Exatamente. simples, né? Exatamente. A verdade é essa. Mas falando agora em dados, vou aproveitar o gancho. Eu vou até conversar aqui com a nossa audiência. Para que vocês nos sigam nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no YouTube. TikTok quanto Instagram. Além de Manda Pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo de sua preferência. Interaja conosco, toda a interação é muito mais que bem-vinda para que assim sigamos a desenvolver e crescer essa bolha virtuosa que insiste tanto em refletir e repensar o direito em prol do próprio desenvolvimento dele, né, Nath? E por fim, tem mais um recado também que o Brunão tá sabendo agora, mas eu tenho certeza que ele vai tirar onda. É o seguinte, a gente vai colocar novamente nosso QR Code aqui em algum canto da tela, que para vocês terem acesso direto ao nosso grupo do Telegram e também ao nosso site, pode ser? Acho que é o nosso site também, lives, enfim, vocês vão ter todas as informações para contato. Thiago, não sei, espero que sim. Para o nosso contato direto e assim, enfim, aproximar nossa relação, porque eu acho agora que estamos nesse momento para que cada vez mais possamos refletir e pensar o nosso direito. Agora, Nath, se me permite, eu vou fazer uma pergunta sobre ambientes hostis, já que você me cortou anteriormente. Me perdoa, Não, me perdoa, tá Mas eu acho que é um tema corretíssimo. muito importante que tem que falar, porque é um cenário que a advocacia direito criminal não está acostumada, que é lidar com delegacia de polícia, ligar com... Eu fui uma vez numa prisão, foi lá em Bangu, no complexo de Jericinó, e, cara, é uma experiência densa. E você acha que é necessária? O quê? A gente conhecer um sistema carcerário? Nós todos. Eu seres humanos. acho que sim, Não cara. num aspecto meio zoológico, entendeu? Não zoológico, mas Eu assim, acho que é pra... Não, gente, não me Antropologicamente. entenda mal. Peraí, necessária no sentido, pra você fazer uma crítica real e uma crítica embasada. Olha, eu não sei. Com certeza o Dani vai poder falar melhor que eu, mas eu tive, claro, como estudante de direito, então minimamente interessado, né, nos aspectos jurídicos que eu estava estudando. A visão prática de como funciona foi interessante para mim. Voltaria, ainda mais, cada vez mais distante, né, da dinâmica da advocacia criminal? Não, porque não é um lugar legal de ver. Porém, eu acho que para quem tem interesse, eu acho que vale a pena sim. Não, mas eu acho que só pra contextualizar, pro Daniel seguir com a resposta dele. Quando eu falei isso quando o Daniel falou antes sobre o colapso do sistema carcerário, quem tem alguma afinidade com o direito em geral, escuta falar muito isso de uma forma mais técnica. Você traz argumentos mais técnicos. Mas a sociedade discute o sistema carcerário. Isso não é uma discussão nossa Sim. de juristas. Isso é uma discussão social. É algo que a gente não pode tomar como nosso. É da sociedade. Ela é da sociedade. Então, sim. Isso é muito importante. Sendo da sociedade, se você cria um clamor ou se você cria um ambiente social em que você pleiteia pontos e crucifica outros pontos, quando você vai querer adotar socialmente posturas como, por exemplo, aumento de pena, um encarceramento maior, um encarceramento prévio, será que não valeria a pena a gente entender como de fato é um sistema carcerário para entender se aquilo tem alguma efetividade prática? Será que tem? Esse foi meu Não, eu reflexão. entendi. Mas segue, Daniel. Foi só uma colocação aqui. Bom, vamos lá. De novo, uma pergunta que é absolutamente complexa. Mas pro primeiro ponto... Você tem 2 minutos. Pro primeiro... pro corte, 2 minutos pro corte. Olha lá, Daniel. Agora. Então, pro primeiro ponto, acho que é lógico, né? É uma fantasia que eu imaginar que as pessoas vão,
conhecer um presídio que vai ter algum tipo de visitação Não, do tipo, eu acordei hoje, não, vou no CCBB, não, vou conhecer um presídio. Isso não vai acontecer. Não é. Né? Mas para mim é muito claro que conhecer, ir num presídio, ver como ele funciona, ter a mínima ideia de como é a estrutura prisional, faria muita gente mudar de posicionamento repensar, com e certeza. ter uma visão totalmente diferente daquilo ali. Tem algumas coisas sobre as quais não se reflete assim e que já estão tão dentro da gente, tão naturalizadas, que a gente não para para pensar. Mas a verdade é que os presídios, o sistema penal, tudo isso faz parte basicamente de com uma visão até meio contratualista da coisa, mas faz parte de um pacto social, né? Em tese, você nasce livre, eu nasci livre, você nasceu livre. A gente se sujeita, né, a uma determinada lei, a uma determinada estrutura de poder, supostamente de modo voluntário, né? E a gente abre mão de uma parcela da nossa liberdade, né? Todo mundo abre mão de uma parcela de liberdade, se sujeitando às leis, etc., Sim. em prol de segurança, né? E nesse ambiente, a gente se sujeita às leis criminais sabendo que, ocasionalmente, uma violação daquela legislação pode fazer com que você cumpra uma pena criminal. Então, conhecer o sistema prisional é conhecer uma parte importante do seu pacto. Até para que você entenda a importância do cuidado que se deve ter ao pensar na criação de uma norma penal, sabendo que o efeito dela pode ser levar pessoas à prisão. Daniel, você responderia em 2 minutos. Então, Brilhante. é importante, sabe? Então, é aquilo. De novo, fantasioso achar que as pessoas vão lá simplesmente conhecer. Mas buscar informação é algo que eu acho que poderia mudar a cabeça de muita gente. E a gente pode buscar de várias formas, né? Documentários, leituras. Também teve um Drauzio Varela, né? Sobre Carandiru. Tem um livro famosíssimo. Tem um livro, filmes, etc. Eu acho que já é um começo ali para. Não sei se isso ainda existe, mas tinha no Google mesmo. Você botava lá, pesquisava interior de uma cela, aí te levava lá para uma fotografia 360 de algum portal, não sei qual que você conseguia entrar numa cela de prisão e se posicionar numa cela superlotada e ver como é que é. Caramba. É estarrecedor, assim. Eu vi estarrecedor. A gente conversando sobre isso, eu vi uma série que é, assim, doc-série, né? Prisões mais severas do mundo, da Netflix. Que mostra as prisões mais cascas grossas, assim, de países. E, naturalmente, falando do Brasil. É realmente estarrecedor. Claro que existem cenários culturais totalmente diferentes do que a gente vive aqui e é até interessante do ponto de vista de conhecimento, para sempre ver como funciona. Até os impactos culturais, como muda a prisão de acordo com o país, com a cultura. E aí, você obviamente já frequentou prisão e frequentou delegacia. Como foi o processo para você amadurecer profissionalmente a lidar com esses ambientes que não são simples, não são do cotidiano do brasileiro médio, vai? Tudo que é novo causa estranhamento, né? Sim. No minuto 1 em que vocês ligaram a câmera aqui, eu tremi 3 vezes antes de responder o primeiro ponto. Então é aquilo, tudo que é novo causa estranhamento. E uma delegacia de polícia, que é um lugar que é frequentado rotineiramente por um advogado que trabalha com direito criminal, rotineiramente mesmo, assim. Isso aí eu suponho que o estudante de direito tenham estudado ali processo penal já tem alguma ideia, mas as investigações, via de regra, se desenvolvem no âmbito de delegacias. Então, tem um procedimento, um feito mesmo que tramita com atos investigatórios dentro de uma delegacia. Então, para você monitorar aquilo, em regra, você vai até a delegacia. Então, inicialmente, causa realmente um impacto por ser isso, um ambiente diferente, né? E vamos lá, a delegacia ela tem um acúmulo de atribuições. Então, imagina, um estudante de direito nunca foi numa delegacia, vai para ter acesso aos autos de inquérito. E quando você entra lá, você vê que está tendo uma prisão em flagrante, tem pessoas presas ali. Então, lógico, você fica impactado por algo que é novo para você, né? E foi o que você usou como terminologia de um ambiente hostil, né? Claro, não é um ambiente de conforto, né? Sim. Com certeza Talvez não. talvez nem seja essa a proposta. É um ambiente de sofrimento para todo mundo.
Tá? Tanto para a pessoa que Eu tenho pode estar certeza sendo que um policial, um investido. delegado não tá feliz em botar uma pessoa dentro Lógico, de uma... para todo mundo, olha, para os funcionários, para a pessoa que pode estar sendo investigada ou presa, para a vítima, né? Porque a gente não pode esquecer da vítima. Muitos dos temas aqui foram sobre a perspectiva da pessoa que se sujeita a ser processado no âmbito de na justiça criminal, mas também tem a perspectiva da vítima, que é muito importante. Claro. Né? Com certeza. Então também tem lá a vítima, e muitas vezes o advogado criminal atua em favor da vítima, algo que é muito pouco dito, né? Você pensa no advogado criminal, mas é rotineiro você atuar em favor da vítima. Então, isso em todos os aspectos, tá? Quando se atua com pessoas jurídicas, quando se atua com pessoas físicas. Vocês devem imaginar, por exemplo, sobre esse aspecto tem muita divulgação de informações, mas inclusive em caso de Maria da Penha. Então tem atuação de advogado em alguns ambientes muito sensíveis relacionados à vítima, né? Mas realmente, com todas essas angústias, são lugares que vão despertar um estranhamento das pessoas que não estão acostumadas. Agora, também é aquilo, quando você passa 10 anos indo lá, você já lida com mais naturalidade. Claro. Mas já é o seu ambiente, né? Mas é importante para o advogado ele ter na cabeça dele essa informação bem guardada, porque muitas vezes você vai acompanhar uma pessoa em sede policial. É importante que você tenha a sensibilidade de saber que, muito embora você já esteja ali acostumado a frequentar aquele ambiente, para a pessoa não é algo rotineiro. Com certeza. Né? Então tem gente que quando vai numa delegacia como testemunha, né? Ou seja, não tem nenhuma implicação com os fatos, não dorme no dia anterior. Né? Então imagina uma pessoa que foi vítima de um fato, uma pessoa que está sendo investigada. Então é importante que você também tenha essa sensibilidade. E até que você faça uma preparação importante dessas pessoas para os atos de investigação. É muito importante, até para que, quando você faz uma boa preparação, uma pessoa, quando chega, e isso em sede policial, em juízo, em qualquer instância que seja, ela vai encontrar algum tipo de familiaridade nos elementos que ela vai ver. Ela fica até mais confortável, né? Exato, traz um conforto cognitivo, né? Ela percebe que aquilo não é totalmente diferente. Isso traz também alguma tranquilidade em ambientes que muitas vezes não despertam tranquilidade. Então, acho que eu consegui... Não, é por aí. Não, perfeitamente. E é engraçado, né? Aquele trabalho do advogado, além da própria advocacia, que é a comunicação e o atendimento, a tratativa com o cliente. Nesse caso aqui, é meio que uma apresentação do que vai acontecer. Justamente, como o Daniel disse, para ele não se sentir intimidado, seja lá por qual motivo. Então, talvez uma soft skill necessária que o advogado criminal tem que ter para preparar o seu cliente ou o envolvido no caso, prepará-lo para esse ambiente que ele está desacostumado, que intimida, que, como a gente falou, é um ambiente hostil. Enfim, isso aí é uma soft skill que super necessária. Uma coisa assim que a gente sempre fala aqui, Daniel, eu sempre falo, trabalhando em empresa, eu sempre digo que a gente nunca pode esquecer que no limite é sempre por e para pessoas. No limite é sempre isso. Independente se você está numa grande corporação, se você está olhando só número, se você está olhando só mercado, é sempre por e para pessoas. Quando você começa a descer, você vai chegar nisso. E eu acho que a advocacia, ela criminal, ela é isso de uma forma muito mais objetiva. No meu dia a dia, eu preciso descer camadas para chegar nesse lugar. Para pensar sobre sensibilidade, para pensar sobre empatia. Ela não tá aqui, essa visão. Ela tem que ser uma visão um pouco mais apurada. Para mim, a minha visão distante, mais uma vez, eu tenho muito pouca relação com essa área, ou nenhuma, na realidade, isso é muito mais objetivo. Porque no limite, ainda que você trate com uma pessoa jurídica, você tá tratando com uma pessoa física ali, né? Principalmente porque no nosso direito hoje, na forma como ele está colocado, pessoas jurídicas, elas não respondem processo criminal, né? Falando de uma forma leiga, né? Sim. Pessoa jurídica não pratica crime, né? Exceto quando se fala de direito penal ambiental, né? De crimes ambientais. Então, até quando algum fato penalmente relevante está sendo investigado ou processado com relação a uma pessoa jurídica, é porque alguma pessoa física está envolvida naquilo ali. Então, a angústia dos representantes da pessoa jurídica acabam sendo a angústia de pessoas físicas. Sim, né? exatamente. Mas, simplificando, é bem o que você falou. Advogado, voltando lá para a primeira premissa, é prestador de serviço. Então, você tem que ser humilde, ter sensibilidade, saber que muitas vezes você tem que escutar mais até do que falar, né? Escutar.
E por isso que aquela figura da estrela, acho que foi a primeira coisa que eu fiz questão de falar quando você perguntou o que não é advogado. É isso, aquela figura da estrela é uma coisa que pode ficar no filme. Mas quando isso acontece na realidade, bom, alguém está fazendo uma coisa errada. Entendi. E entrando nisso, a partir do que a gente também conversou nas nossas conversas prévias, algo também trouxe atenção. A gente sempre fala muito aqui de direito preventivo, em evitar o conflito até que ele possa acontecer ou não, ou se for inevitável, mitigar da forma mais segura possível o risco. Como você analisa a atuação dentro do direito penal para essa questão de prevenção, preparação do cliente? O cliente procura antes e fala, cara, acho que isso aqui pode pintar, como é que a gente pode fazer para mitigar, enfim, a pena ou todo o processo? Me surge uma pergunta, eu não sei se você se sente confortável para responder. Desculpa, Rodrigo, mas é porque tem a ver. Já existiu um cenário que alguém chegou para você, e na condição de profissional, vou cometer um crime? Não, isso Já não chegou... eu já fiz o roteiro de um filme aqui, tá, gente? Na minha cabeça. Não, e a resposta vai ser uma só, não cometa, por favor. Mais ou menos por aí mesmo. Perdão, mas é que eu só falei, cara, já tô aqui. Então, cola na minha que a gente vai fazer uma parada muito maneira juntos. Além, DiCaprio prepara. Além dessa prevenção, que é até um conselho simples, não faça merda. Uma vez o crime cometido, como funciona a advocacia criminal preventiva? O advogado criminal às vezes chega perto do padre, mas algumas coisas é melhor procurar o padre. É verdade. Agora, essa pergunta é boa porque, de novo, se associa muito à figura do advogado criminal, o advogado que atua com um contencioso criminal na defesa Exatamente. De uma pessoa que está sendo investigada ou processada. E a atuação do advogado criminal ela é muito maior do que isso. Né? Tem essa atuação de contencioso, Sim. tem um contencioso também na defesa dos interesses da vítima, né? Tem muitas vezes uma atuação até mesmo extrajudicial, né? E extrajudicial em casos, em casos que envolvem, por exemplo, acordos extrajudiciais. Muitas vezes tem a participação de advogado criminal para avaliar as contingências daquele negócio jurídico para o fato penal. Muitas vezes a atuação do advogado criminal existe em casos societários para entender se o que está acontecendo tem relevância penal ou não tem relevância penal. Tem uma atuação do advogado criminal no ambiente do compliance, né, de estabelecer ali normas de governança para que justamente de conformidade para evitar a prática de crime e muitas vezes até consultiva, não no sentido de vou praticar um crime, mas de, olha só, tem uma regulação sobre determinado tema que é uma regulação lacônica e eu não entendo muito bem se uma operação econômica, por exemplo, que vai ser feita, se ela pode ser entendida como um fato penal ou não, né? Então, isso também tem muito a ver com a atuação de um advogado criminal. Então, atuar com consultoria, com legal opinions também para você conseguir embasar a atuação de pessoas jurídicas. E até de pessoas físicas para se lembrarem negócios jurídicos. Advogado criminal também muitas vezes é consultado para você fazer uma busca de informações criminais sobre determinados grupos antes da celebração de um negócio jurídico. Então, assim como se faz uma espécie de due diligence no civil, você busca um advogado criminal para fazer uma due diligence criminal. Então, a atividade do advogado criminal é muito plural. E, hoje em dia, até no âmbito do contencioso, também tem a atuação do advogado no âmbito negocial, né? Com a celebração de acordo de colaboração premiada. Às vezes o advogado criminal ele acaba tendo alguma participação num acordo de leniência, numa transação penal, até numa conciliação. Então a atuação do advogado é muito plural e vai muito além de exclusivamente uma atuação no âmbito de um processo. Às vezes até advogado criminal auxilia, isso acontece muito com pessoas jurídicas, no cumprimento rotineiro de ordens judiciais. Tem pessoas jurídicas, pela natureza do trabalho, pela gestão de informações, acabam sendo muitas vezes acionadas para cumprirem ordens judiciais e em casos criminais, né? Então até nesses casos elas buscam assessoria de escritórios criminais até para que elas entendam como elas devem atender às determinações da melhor forma possível, tendo cuidado de tutelar os dados que elas possuem, ao mesmo tempo atendendo a ordem judicial. Então,
é muito plural. Difícil É até um mundo delimitar. que a gente não está familiarizado com claro. com o mercado da advocacia criminal, áreas de atuação, como eu falei, essa árvore de possibilidades dentro do criminal. E até fazendo uma meia-culpa nossa aqui, eu acho que a gente demorou até para conversar sobre esse tema. Esse é o episódio 69 que a gente está lançando. Sim, é a primeira vez que a gente trata sobre isso. Por isso que eu falei pro Daniel, antes dele vir aqui, eu falei, Daniel, tudo que você falar novo. vai ser novo, porque a gente nunca tratou. E eu acho que a gente tem que se policiar mais sobre isso e não ficar só conversando sobre o que a gente tem familiaridade. Exatamente, a gente fala muito sobre direito corporativo, a gente fala muito sobre o aspecto do direito societário, a gente fala muito sobre inovação e tecnologia, que é um ambiente que a gente transita. Empreendedorismo, algumas direito áreas, de família, enfim. Você quer perguntar mais alguma coisa, Natália Dias? Não, quero agradecer demais o Daniel ter vindo, tá aqui, esse horário, conversando com a gente. Eu acho que é importantíssima a presença de um profissional assim, porque traz uma outra percepção. Eu acho que a advocacia criminal, ela tem... As pessoas têm muitas opiniões sobre, mas eu acho que elas têm poucos fatos e poucos dados para analisar, inclusive eu mesmo. Então, agradeço demais. Para mim é muito importante ouvir esse tipo de coisa. Bom, a gente queria agradecer a gentileza do convite, dizer que eu achei a iniciativa de vocês algo muito legal. E, bom, tomara que o pessoal goste aí. Se ninguém dormir, já tá bacana. Não, que isso. E vou até complementando o que a Nath disse aqui, se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que você acha que pode criticar a gente, pode fazer, durante as interações que eu sempre peço, pode criticar a gente, pode dar uma insight, pode dar uma dica, falar alguma coisa que a gente tem que abordar aqui, porque isso é um espaço jurídico. Então a gente tem que abordar todos os temas jurídicos. Mais do que jurídico, é um espaço colaborativo. Exato, perfeito, jurídico e colaborativo. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, para qualquer outra dúvida, crítica, interação, sugestão, manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!